Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha o versículo 21 em diante. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, nesse dia especial. Essa palavra conta a história de um pai que tinha um filho com um espírito maligno. A Bíblia chama de o jovem lunático. Esse texto está inserido dentro de um contexto onde o Senhor Jesus Cristo ele chama 3 dos seus apóstolos para subirem ao monte, que a Bíblia chama de o Monte da Transfiguração. Jesus então ele sobe ao monte com os seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, e os demais apóstolos ficam no pé do monte. Enquanto eles estão lá em cima, a Bíblia diz que Jesus se transfigura, o seu rosto brilha mais do que o sol, as suas vestes estão resplandecentes, mais branca do que a neve, e diz a Bíblia que aparecem então Moisés e Elias. E ali você já conhece a história, a Bíblia diz que Pedro, ele se precipita e diz, Senhor, bom estarmos neste lugar. O Senhor quer que nós viemos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Ele estava tão atônito com aquela situação que ele não sabia nem o que estava fazendo, ele não sabia nem o que estava falando. A Bíblia diz então que uma voz ecoa do céu dizendo, eis aí o meu filho amado, a ele ouvi ou a ele escutai. Então diz a história que depois que passou isso tudo, todo esse evento, toda essa situação, desce então Jesus e os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Enquanto eles estão descendo no pé do monte, está acontecendo algo. A Bíblia diz que um homem com um filho lunático, um filho endemoniado, ele traz o seu filho para que os discípulos expulsem o demônio da vida daquele garoto. O interessante é que ele ouviu falar que Jesus curava, Jesus libertava, fazia milagres e maravilhas. Então ele traz o seu filho para que os discípulos operem um milagre na vida daquele jovem. Eu já aprendo uma lição com esta palavra sensacional, é que aquele homem ouviu dizer que Jesus fazia maravilhas. Aquele homem ouviu dizer que Jesus libertava os oprimidos. E aquele homem sabia que os discípulos estavam no pé do monte. Olha que coisa interessante para a nossa vida. Aquele homem trouxe o seu filho até os discípulos. Porque imagino eu, ele pensou consigo, se Jesus faz milagres e maravilhas e os seus discípulos, aqueles que estão com ele, andam com ele todos os dias, aprendem com ele, provavelmente eles também têm a possibilidade ou o poder para libertar os oprimidos. Quando na verdade ele estava certo. Jesus ele outorgou para os seus discípulos, os seus apóstolos, o poder de expulsar os demônios, curar os enfermos. Então aquele homem traz o seu filho até os discípulos. Quando ele traz o seu filho até os discípulos, diz a história, diz a palavra do Senhor que os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele jovem. A Bíblia conta, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles discípulos tentaram, mas não conseguiram. Então houve uma grande murmuração, uma grande reclamação, porque havia uma multidão no pé do monte. Os escribas então começaram a discutir, a murmurar, a reclamar, a zombar dos discípulos de Jesus, dizendo que eles não tiveram condição de expulsar o demônio daquele menino.
Então Jesus se aproxima e observa que há um burburinho, há uma movimentação no pé da montanha. E Jesus ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo? O que é que está acontecendo? Então, quando Jesus ele faz esta pergunta, um homem da multidão ele se aproxima e diz: mestre, o negócio é o seguinte, eu trouxe o meu filho aqui, que é lunático, ele tem um espírito maligno, e eu trouxe o meu filho aqui, mas seus discípulos não conseguiram resolver o problema. Eu achava que os seus discípulos poderiam resolver o problema, mas seus discípulos não conseguiram resolver o problema. As pessoas que nos veem andar com Jesus, meu irmão e minha irmã, elas imaginam e esperam de nós, servos do Senhor, a solução para os seus problemas. O servo de Deus não deve ser um causador de problema. O servo de Deus ele deve ser um solucionador de problemas. Quem anda com Jesus, quem aprende com Jesus, ele deve se esforçar para fazer o que Jesus faria. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender, meu irmão e minha irmã, que o mundo observa os servos do Senhor. A humanidade nos observa e eles esperam de nós que nós viemos solucionar os problemas, assim como Jesus solucionaria. Afinal de contas, nós estamos aqui representando o nosso Senhor Jesus. Então, não se espera de um crente, de um servo de Deus, que ele seja um causador de problemas, mas sim que ele seja um solucionador de problemas. Foi isso que o pai daquele jovem esperava dos seus discípulos, dos discípulos do Senhor Jesus, mas não foi o que aconteceu. Então Jesus se aproxima e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui nesta lição, o problema daquele pai foi levado até os discípulos, foi levado até quem não podia resolver naquele momento. Não que eles não fossem capacitados, mas infelizmente naquele momento não estavam habilitados a solucionar aquele problema. Então aquele homem leva ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: trazei-mo, traz ele para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas, meu irmão e minha irmã, que o Senhor colocou pessoas nesta terra para nos ajudar. Existem enfermidades que o médico vai conseguir diagnosticar e vai conseguir solucionar o problema, mas existem enfermidades que somente o Senhor Jesus Cristo pode resolver, pode curar. E isso nós chamamos de milagre. Aquilo que o homem não consegue fazer, somente o Senhor Jesus Cristo ele pode fazer. Glórias a Deus. Existem problemas da nossa vida que o homem não consegue resolver. Aquilo que o homem não consegue resolver, nós levamos para Jesus. Talvez você está com uma situação que é para Jesus resolver. E talvez você está esperando a ajuda do ser humano, a ajuda da terra. Existem coisas na nossa vida que não é a ajuda da terra, que não é o homem que vai resolver, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem leva o filho até o Senhor Jesus e Jesus chega para ele e pergunta: há quanto tempo ele está sofrendo com esse problema? E o pai diz: desde a sua infância. Tem muito tempo já que eu luto por essa situação. Tem muito tempo que eu busco a solução deste problema, mas até hoje nada. Até hoje foi um fracasso. Até chegar o Senhor Jesus Cristo para resolver aquele problema. Talvez você que está me ouvindo agora já está lutando por algo há muito tempo e até hoje foi só fracasso, só palavra de derrota. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus neste momento está entrando com providência nesta causa. O conselho que eu tenho para você é a palavra de Deus para a sua vida. Leva esse problema até Jesus, até os pés do Senhor Jesus, porque Ele tem a solução para o seu problema. Se você estava tentando do seu jeito, se você estava pegando recurso humano, mas não estava dando certo, leva para Jesus, porque Ele consegue, Ele pode, Ele faz. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que olha só que coisa interessante. Aquele homem chega para o Senhor Jesus e fala: Senhor, se o Senhor puder, nos ajuda.
faz alguma coisa. Aquele homem buscou por tanto tempo que a sua fé já tinha esmorecido, já tinha ido embora. Quantas das vezes também não acontece conosco? Às vezes a gente busca tanto por uma bênção, por uma vitória, por algo. Às vezes a gente pede tanto a Deus por algo, mas aquilo não chega, aquilo não se aproxima, a gente não vê sinal de resposta. E às vezes a nossa fé ela acaba fracassando, desanimando, esfriando e a gente deixa de acreditar. Isso acontece com todos os seres humanos. Isso é normal. Nós somos falhos, nós somos limitados. Mas o Senhor Jesus Cristo ele é tão maravilhoso que Ele anima a nossa fé, Ele nos dá esperança novamente e nos faz ver uma luz no fim do túnel. Aquele homem chega para Jesus e fala: Senhor, ajuda-nos, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Jesus chega para ele e fala assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que palavra que Jesus liberou para a vida daquele pai. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso quem falou, meu irmão e minha irmã, foi o próprio Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crê, ou seja, nada é impossível na vida daquele que crê, porque nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poderoso para nos garantir a vitória. E aquele homem então responde para Jesus: Senhor, eu até creio, mas ajuda na minha incredulidade. Sabe o que ele estava querendo dizer para Jesus? Senhor, eu até acredito, ou acreditava até agora, mas nem os seus discípulos que andam com o Senhor, que aprendem com o Senhor, que veem o Senhor fazer milagres, nem os seus discípulos conseguiram resolver o problema. Eu não sei mais o que eu posso crer ou em que eu posso crer. Eu não sei mais em que acreditar, então ajuda a minha incredulidade. Então Jesus olha para aquele menino e quando se aproxima do Senhor Jesus, diz a Bíblia que o espírito maligno no corpo daquela criança, daquele jovem, ele começa a se agitar. Jesus então libera uma palavra de ordem e o espírito imundo sai daquele menino. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma grande libertação naquele momento. Aquele pai fica feliz da vida porque tem o seu filho de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Restabeleceu a fé, a confiança e a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Jesus, ele é maravilhoso. Há muito tempo aquele homem esperava por aquela cura, por aquela libertação, por aquela transformação na vida do seu filho. Aquele homem já não estava nem acreditando mais, mas quando já estava na gota, no final, sem esperança quase nenhuma, Jesus chega e dá vitória à sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus nunca desamparou aquele que crê. Então, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Não desista, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute isso, é de Deus para a sua vida. Não desista, continue crendo, continue confiando. Por mais que você esteja esperando uma bênção há muito tempo, clamando por uma vitória, Deus ele vai nos atender na hora certa e vai dar a resposta, não a que eu quero, mas a que eu preciso ouvir, porque às vezes nós queremos receber uma resposta e Deus ele dá outra resposta e nós nos frustramos. É por isso que as nossas orações têm que ser feitas conforme a tua vontade. Orar e dizer: Senhor, essa é a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Porque quando nós oramos desta maneira, quando Deus libera a resposta para a nossa vida, nós entendemos que o Senhor está liberando o melhor, aquilo que nós necessitamos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fica com esta palavra para a sua vida, para que Deus venha abençoar ainda mais a sua família, te fortalecer nesse dia tão especial e que você venha entender que a fé, ela move montanhas. A fé movimenta o céu e a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e vamos crescendo na graça e no conhecimento, sempre com palavras do céu para a sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus.